Olá, boa noite, meu nome é Durval, nós estamos continuando os nossos vídeos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que a nossa população pode fazer no caso eventual de um conflito, o que nós podemos fazer, né? E falar um pouquinho também sobre o Foro de São Paulo. Mas para chegar nisso nós vamos passar por alguns outros fatos, nós vamos explicar aqui historicamente a política nacional, ela é repleta da participação militar, né? Isso se dá principalmente por causa da baixa qualidade dos políticos e da alta escolaridade dos militares, e isso acontece até hoje. As melhores escolas do Brasil, dentre elas estão várias escolas militares, como o Instituto Militar de Engenharia, o ITA também, escolas militares de terceiro e de segundo grau, são escolas excelentes, colégios militares. Então, historicamente, a participação do militar na vida política é basicamente por causa disso. Nós temos também uma política, uma democracia muito frágil, né? E isso historicamente acontece até hoje também. Até hoje, vocês podem ver, estamos em pleno século XXI e o nosso país é um dos poucos do mundo que não tem leis punitivas para políticos corruptos, que na verdade o político corrupto ele é assassino. Então, por isso, as leis punitivas para os políticos elas deveriam ser altamente severas para só entrar político de qualidade. Então nós pagamos muito caro por causa disso. Outra coisa também que os militares eles interferem muito na política nacional é pela baixa escolaridade do povo, ou seja, os políticos não assim, no caso, fazem a preparação do embasamento colegial do povo, e isso faz com que tenha um alto grau de messianismo. O que é o messianismo? É aquela pessoa que tem o dom da palavra. Na verdade, ela não faz nada, mas ela fala muito bem, ela conduz massas muito bem, como foi o caso de Antônio Conselheiro no sertão da Bahia. Ele era um líder messiânico, ele levava todo mundo no papo, mas na verdade ele não fez nada. Eu vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo de messianismo, por exemplo, como no caso do nosso ex-presidente Lula, que eu não consigo entender como existe apoio para ele, e eu vou explicar aqui. A mídia não pode ser partido político. E, passadas as eleições, nós do PT vamos tomar uma medida, quer queiram, quer não queiram. É a regulamentação da questão da comunicação no país. Nós vamos ter que enfrentar esse debate porque foi além do limite. Não é a primeira vez, mas bateu, foi além do limite, é isso que eu estou dizendo. E nós precisamos reagir a essa ação orquestrada às vésperas da eleição, que tem como único objetivo prejudicar o PT. O Lula pertence a um patrimônio da democracia brasileira. Criminalizar o Lula é criminalizar a democracia brasileira, criminalizar o PT. Portanto, nós temos que reagir à altura a essa ação da elite brasileira, de setores da mídia que querem interditar o projeto vitorioso do PT. Então, aqui vocês podem ver que o Lula não é o baluarte de nada. O Lula não representa nada. Ele foi apenas um ex-presidente. E um ex-presidente muito irresponsável. Muito irresponsável. E nós vamos mostrar aqui, rapidamente, os principais fatores para que vocês entendam. Por exemplo, já foi assunto de uma aula anterior minha, que é o que acontece com os impostos, tá? Não existe mágica, não existe, no caso, varinha de condão. Como que isso aqui acontece? Os impostos são recolhidos pelos trabalhadores, então a pessoa tem que trabalhar para recolher impostos. O governo recolhe esses impostos. Lembrem-se que aqui no Brasil você trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto. Todo o seu salário vai para imposto. Esse salário ele é distribuído da seguinte forma:
vai para repasses, que vão para estados e municípios, vai para movimentar a máquina do governo, vai para a infraestrutura, vai para o fundo de reserva, vai para a dívida externa, vai para a dívida interna e vai para programas sociais. Basicamente é assim, o sistema macro funciona dessa forma. Então vamos ver como que faz o governo responsável, que sabe programar, que sabe, tem uma capacidade grande de gestão, faz, como foi no caso dos governos militares. Por exemplo, os militares são esses números aqui em azul, tá? Eles recolhiam, por exemplo, 100 de impostos, sendo que ia 10 para o fundo de reserva, 60 para a infraestrutura e outros 30 para repasses de governo, dívida externa, dívida interna e programas sociais. Por que 60 para a infraestrutura? Ora, hoje, 99%, mais de 99% da energia elétrica que chega na sua casa veio de obras do governo militar. Mais de 99% das rodovias e ferrovias que você passa hoje, com certeza vieram do governo militar. Então é dessa forma que se faz. A infraestrutura por si só, ela gera tanto emprego que os programas sociais são mínimos o possível, praticamente inexistentes, né? Como que é feito agora no governo civil? O que o governo civil faz, o que o Lula fez, que a Dilma está fazendo, chama-se crime, é um crime. Ele recebe 100 de imposto, vai 0 para a reserva, 10 para a infraestrutura, que é só para maquiar tudo que já foi feito antes, e 90% para programas sociais, ONGs. Tem ONG demais, ONG para ex-presidente, ONG para o cachorro do pé azul, da pata amarela que vive na lua, e aí vai. ONG é a ausência do Estado, né? E vai para governo. Essa massa vermelha aqui do governo chama-se cargos comissionados. São poucas pessoas que não fazem nada e ganham mais do que todo mundo que trabalha no governo. Repasses também, o pessoal não sabe para onde é que vai. O Lula pagou a dívida externa com dívida interna, sendo que a dívida externa, os juros é extremamente baixo. Ele pagou a dívida externa com a dívida interna, porque aqui ele fica devendo a banqueiros nacionais e lá fica devendo a banqueiros internacionais. Então não tem como pedir propina e tudo mais, porque eles têm uma auditoria eficiente. Vocês querem ver um exemplo disso? Todas as obras do PAC só foram terminadas os trechos do Exército. E os trechos do Exército, o dinheiro voltou. Por exemplo, essa obra aqui, que foi no aeroporto de Guarulhos, né? O Exército tem gestão, capacidade técnica e auditoria. Então, toda obra que nós recebemos, que o Exército Brasileiro recebeu, normalmente voltam milhões e milhões para os cofres públicos. O porquê disso? No Exército, a auditoria ela é feita da seguinte forma: todo o pessoal ele muda a cada 6 meses, ou a cada ano, ou no máximo a cada 2 anos. Não existe uma auditoria eterna, aquelas pessoas que ficam eternamente na mesma função. Não, lá a auditoria ela muda o tempo todo. Então você, para passar de auditor, passar o serviço para outro auditor, ele vai conferir tudo que você fez antes. E se estiver errado, ele vai cobrar de você. Então praticamente não tem como haver desvios por causa disso. Mas as outras obras do PAC, ninguém terminou. As outras empreiteiras não terminaram. Mas não terminaram porque os engenheiros são ruins? Não, os engenheiros são bons. O maior problema é que tem que dar tanto 10% para tanta gente que não sobra 10% para fazer a obra, né? Mas nas Forças Armadas não tem como acontecer isso. Então, por causa disso, historicamente, o político brasileiro de má qualidade, apenas os de má qualidade, os de boa qualidade gostam das Forças Armadas, mas os de má qualidade não gostam das Forças Armadas, porque as Forças Armadas fazem tudo com gestão, capacidade técnica e auditoria. Por isso que mais de 99% da infraestrutura de hoje veio da época do governo militar. Nada, praticamente nenhum ovo foi colocado em pé depois que os militares saíram. O exemplo disso está aqui, ó. Usinas como Itaipu, Tucuruí, Angra 1, a Ponte Rio-Niterói, as rodovias todas do Brasil foram produzidas nesta época.
Aí fizeram o PAC da transposição do Rio São Francisco. E olha o que aconteceu. Nascente do Velho Chico está seca. Isso é uma forma de transformar o nordestino em escravo, porque antes de fazer a transposição, deveria ter sido feito o reflorestamento da mata ciliar, não foi feito. Proteção das cabeceiras, não foi feito, mas isso é proposital, porque com certeza as escolas militares informaram isso, não pode fazer, tem que fazer primeiro desta forma. Uma outra coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, volta aqui, como os impostos são cobrados hoje e os programas sociais hoje tem quase mais de 50% da população trabalhadora está em programas sociais, e a Dilma fala que é menos de 5%, é mentira, eu vou mostrar depois, né? Como mais de 50% da população está em programas sociais, não está trabalhando, esses impostos que antes eram esse círculo grande preto, ele está encolhendo para ficar este aqui pequenininho vermelho. Com isso vai faltar dinheiro para tudo, para repasse, para reserva, para governo, para infraestrutura, para dívida externa, dívida interna e programas sociais. Isso vai gerar um colapso no país, vai gerar uma guerra. Por isso que é um dos motivos, está na nossa conversa de hoje. Por exemplo, essa situação está tão crítica que a população do Brasil cresceu de 70 milhões para 201 milhões hoje, né? E a indústria, que antes fazia 25% do PIB, participava em 25% do PIB, agora só participa em 17%. As indústrias, as grandes indústrias estão indo embora do país. A culpa é do governo, de todo o Foro de São Paulo. Todos os partidos do Foro de São Paulo. O nosso país está se destruindo. Está se destruindo. E isso aqui são tudo dados do governo. Não estou inventando nada, não. Tudo isso aqui é dado do governo. Corrupção, minha gente, causa morte, mata crianças por falta de UTI, estradas e tudo mais. Então vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: há sempre um limite além do qual deixa de ser virtude a tolerância. Então não sejam mais tolerantes, o dinheiro é de vocês, o dinheiro é nosso. Deixa eu explicar um pouquinho o que é o Foro de São Paulo, que quase ninguém sabe. Vamos aqui para esse quadro aqui em cima. Por exemplo, o que é o Foro de São Paulo? Para dar esse exemplo, eu vou falar sobre a ONU. Como é que funciona a ONU? Todos os países são iguais. Por exemplo, Itália é igual a Canadá, igual a Holanda. E antigamente tinha a União Soviética, que ela tomou vários outros estados através do trotskismo. Tinham os estados que pertenciam à União Soviética, a Ucrânia, a Estônia, por aí vai. E tinha os estados, os outros países que pertenciam ao cortina de ferro, como a Alemanha, a Polônia e por aí vai. Tá? Então, na ONU, a União Soviética, ela representava tudo isso aqui. Lógico que ela era a outra banda do mundo, né, na época da Guerra Fria. Então, seria desta forma aqui. O que está acontecendo hoje com o Brasil? O que está acontecendo hoje com o Brasil? Cuba está mandando no Brasil, está mandando na Venezuela, está mandando... Então, se nós fôssemos para a ONU hoje, seria assim: Venezuela, Brasil, Bolívia, todo mundo igual, Inglaterra, Cuba aqui do lado, mas na verdade Cuba está mandando na gente, Daqui a pouco nós vamos chegar nesse nível aqui, que quando a gente for para a ONU, Cuba vai ser como se fosse a União Soviética, mas não é através do trotskismo, que é através da violência, é através do granicismo, que vai deixando passar, vai deixando aos pouquinhos, não sei o que, coisa e tal. Por exemplo, nos colégios militares, nas escolas militares, a qualidade é muito boa, porque lá o professor não consegue ser granicista, não consegue, porque ele senta na sala de aula, ele sabe qual é a aula que ele vai dar naquele dia, naquela hora, e ele tem que dar aquela aula naquele dia, naquela hora. E depois vai para uma sessão psicotécnica. Na sessão psicotécnica, o pessoal vai ver se as provas dele está compatível com a série, se os alunos tiraram notas boas ou se tiraram notas ruins. E se tiraram notas ruins, se a culpa for dele, ele é mandado embora e troca-se e coloca outro. Então, as escolas hoje estão altamente granicistas. O professor chega na aula, fala o que quer, fala de política, em vez de dar a aula dele, a aula que ele tem que dar naquele dia. Por isso, o aluno depois fica com uma dificuldade imensa de passar no vestibular, né?
Então, o gramicismo é isso, as pessoas vão deixando acontecer, de repente Cuba já está mandando em todo mundo. Aí, ou seja, além do Foro de São Paulo, que é isso, a dominância de Cuba perante vários estados, vários países, nós temos aqui dentro a PNDH3, que é aonde o comunismo implantado faz com que você não tenha mais a propriedade privada. Se alguém invadir a sua casa, você vai ter que negociar com o MTST ou com o MST, não vai chamar polícia, não vai chamar político, nada, você vai negociar com os bandidos do MTST ou do MST. Outro golpe que estão querendo dar é o plebiscito popular, que a Dilma fala habilmente, ela não consegue falar nada com nada, ela parece uma anta, não consegue falar nada com nada. Mas para falar de plebiscito popular, ela fala de uma forma muito sábia, ela fala em movimento social, que a participação do movimento social, gente, o movimento social é totalmente diferente de participação popular, não tem nada a ver. O povo não vai participar, quem vai participar são os representantes do MST, MTST, CUT e outras coisas, e esses são membros do PT. Ou seja, o Brasil vai deixar de ter 201 milhões de habitantes para ter 400 representantes disso aqui. Então, por isso, lembrem-se disso. O próximo presidente que entrar, ele tem que garantir que o decreto 8243 ele tem que ser extinto, porque ele já foi decretado de forma ilegal, que ele trata de assunto legislativo. O presidente do executivo tratando de assunto legislativo, então não pode aceitar nem o decreto 8243, PNDH3 e o plebiscito popular, e mais, dar livre acesso ao cidadão a comprar armas e ter o seu porte de armas. Se o próximo presidente não falar isso, ele é comunista, então vocês tomem cuidado. Ora, nesse quadrinho aqui tem vários outros países, tá? Mas não tem aqui os países que eu queria falar. Mas é o seguinte, o Brasil está com crescimento zero. Mas Uruguai, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia e vários países africanos estão com crescimento muito alto e o Brasil está com crescimento zero. O Brasil não está crescendo um ovo. Um país, o menor crescimento concebível para o país é 2,8%. O Brasil está com crescimento zero, ou seja, está retraindo. Mas por que Uruguai, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia está crescendo e o Brasil não? Porque esta pessoa aqui ilegalmente retirou o seu dinheiro dos 5 meses de impostos que você paga no seu salário. O seu salário, 5 meses dele vai só para imposto por ano. Esta pessoa aqui retirou do seu bolso, ela é uma ladra. Ela é uma ladra, isso tecnicamente a gente pode falar. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Fez porto em Uruguai, metrô na Venezuela, porto em Cuba, aeroporto em Cuba, hidrelétrica em Nicarágua, a transmaconheira na Bolívia, compra de passadeiro e várias outras coisas. Não são bilhões, não, são trilhões já. Por que no Brasil, por exemplo, ela falou que ia fazer 6 mil creches e só fez 400? Por quê? Aqui ela falou isso. Por quê? Porque o dinheiro foi tudo para lá. Esses países cresceram com o nosso dinheiro. Ela desviou o nosso dinheiro. Ela é uma ladra. Assim como o Lula também fez. Então eu não sei por que endeusar tanto ela como o Lula, como aquele deputado que eu mostrei o vídeo anteriormente, ele foi pego, cheio de dólar na cueca e tudo mais. Ou seja, tem uma moral de cueca verdadeira, né? Então eles desviaram o nosso dinheiro. Olha aqui que figura interessante. O Foro de São Paulo funciona dessa forma, são gafanhotos, eles entram nos países para comer o dinheiro e quando dá errado vão embora. É o que está acontecendo na Venezuela, se transformou numa zona tão grande que o dinheiro de lá acabou, a família Castro saiu de lá e estão agora partindo para o Brasil. Por que o Brasil é importante? Porque o Brasil é o país mais rico dentre todos esses países, então eles precisam que o país seja comunista para sustentar todos os outros. Por mais que a gente fique com crescimento zero, né, mas eles precisam crescer porque eles não têm dinheiro, eles precisam do dinheiro de vocês, do dinheiro desviado nosso, tá, do nosso bolso. Então aqui um quadrozinho interessante, isso sim é que é Congresso eficiente, ele mesmo rouba, ele mesmo investiga e ele mesmo o absolve.
Isso prova que a gestão militar ela é mais eficiente por causa disso. Ela tem gestão, tem capacidade técnica e auditoria independente, onde as pessoas são trocadas o tempo todo mediante sorteio ainda por cima, ou seja, não tem como repetir as pessoas. Um outro dado interessante aqui, eu vou falar sobre o PEA, População Economicamente Ativa. População Economicamente Ativa. A população brasileira é de 201 milhões de habitantes. A PEA é de 90 milhões. O que é isso? Desses 201 milhões, só 90 milhões são habilitados para trabalhar. Ou seja, bebê, criança até os 16 anos só não pode assim, no caso, trabalhar, e idosos, tá, com idade também, assim, no caso avançado, não pode, e alguns inválidos. A Dilma afirma que são apenas menos de 5% desempregados, isso daria 4 milhões e meio de pessoas. Ora, Programa Bolsa, segundo o TCU, está aqui essa figura aqui embaixo, ó, essa figura toda foi retirada do site da TCU. Eu não estou inventando nada, tudo que eu estou falando aqui está no site, está do governo. Tá? Então, só aqui no site do TCU está mostrando 47, quase 48 milhões. Olha aqui em cima, Bolsa, quase 48 milhões. Então, significa que mais de 50% da população economicamente ativa do Brasil está desempregada. Não é 5% não, está faltando um zero aqui, ó. Um zero não, falta alguma coisa acima de zero aqui, ou seja, mais de 50% da população está desempregada. E isso faz o quê? Aumenta muito a violência. Por isso que o nordestino, que o Lula e a Dilma falam, o nordestino está sendo subjugado, negativo. Todo brasileiro gosta de nordestino, todo brasileiro elogia, tá, no caso nordestino. Todo brasileiro é um pouco, tá, de nordestino. São Paulo é o maior estado do Nordeste. São Paulo tem a maior população do Nordeste, né? Então, quando vocês veem isso aqui, vocês se preocupem, porque o nordestino não gosta do governo do PT, porque eles sabem que, por causa do desemprego, que está em mais de 50%, está desempregado, eles sabem que, por causa disso, os seus jovens, as suas crianças estão bebendo, estão usando droga, a violência está aumentando muito, as pessoas estão se matando por falta do que fazer. Porque esse partido, o Foro de São Paulo, todos os partidos comunistas que fazem a base aliada do PT, eles estão destruindo o país, porque eles não fizeram nada de infraestrutura. O país não consegue crescer, nenhuma indústria se instala mais no Brasil por causa disso. A indústria está indo embora por causa disso. E isso gera violência, as pessoas estão se matando, mas não se preocupem, que essa violência toda é calculada. Eles precisam que o povo brasileiro entre em violência, entre em crise, para quê? Para implantar o comunismo de vez. O que é o comunismo? Aqui tem uma definiçãozinha, uma das várias definiçõezinhas, tá? O comunismo, ele tem uma visão imposta. O que é? Que o Estado é maior do que o povo. Não é, isso é papo de vagabundo, isso é coisa de vagabundo. O povo que é maior do que o Estado. Como o povo vence o comunismo? Aqui embaixo tem um quadrozinho interessante, ó, como o povo vence o comunismo. No Brasil nós temos de vagabundos, desculpa,